Seja bem-vindo ao nosso podcast Propostas e Respostas de Deus, e hoje nós vamos analisar as duas fontes por trás da narrativa em Samuel Reis e Crônicas e discutir a agenda, as intenções por trás de cada uma dessas fontes. E, quem sabe, entender o que pegou no reino de Salomão e levou à divisão do reino, o fim do Reino Unido, a divisão do Reino do Norte e do Sul do povo de Deus, entender o que deu errado. Cada fonte tem uma visão diferente. A fonte de Reis e Crônicas, a fonte de Samuel e Reis, e a fonte lá em Crônicas. Nosso último papo a gente viu que Samuel e Reis foi escrito de uma forma mais próxima dos eventos, ainda era uma perspectiva de Israel, mais do norte, enquanto Crônicas foi escrito em torno de 5 séculos depois, uma perspectiva de Judá, do Reino do Sul. Então, nós temos a história de Davi, Saul, Davi e Salomão, ou Shlomo, em hebraico, nome legal, né? Shlomo. E dos reis que vieram depois. Temos, então, a mesma história, mas olhada com perspectivas muito diferentes. E, além disso, as agendas, a linha editorial, as intenções de uma história e de outra também são diferentes. Cada autor ou autores escreveu o texto com uma intenção no coração. Deus inspirou cada um de uma forma diferente. Então, olhar do ponto de vista do cronista joga uma luz diferente aí. Qual deles está certo? Samuel Reis ou Crônicas? Todos. Claro que a gente não vai rejeitar um texto bíblico. Exatamente. Se isso aqui não está errado. Exato. Mas a gente tem algo a aprender com essas diferenças, Porque, claro. Afinal, por que haveria 2 textos na Bíblia se não for para nos ensinar? Então, e também ver o que a história ensinou para o seu povo depois de todos esses 5 séculos. Afinal de contas, se eles escreveram um texto depois de todo esse tempo, porque eles tiveram tempo para refletir, chegaram a algumas conclusões e estão compartilhando essas conclusões. Então, primeiro, vamos fazer um panorama da primeira fonte, da fonte A, que está em Samuel e Reis. A gente começa aí com uma biografia de 7 capítulos sobre Saul, a escolha dele, a sua luta e como ele experimenta a rejeição de Deus. E nessa época nós somos apresentados a um menino, que é um pastorzinho, quando ele é ungido e fica logo depois a serviço de Saul, até passando pela derrota de Golias. Então, depois disso, ele tem que lidar com a inveja de Saul e a má vontade do rei, que tenta espetá-lo na parede com uma lança. Deve ser, a gente fala de abuso moral, do chefe. Imagina um chefe que quer espetar você com uma lança na parede. Parece um exemplo de abuso moral. Ele poderia denunciar o chefe na comissão de ética da organização. Então, nós temos 10 capítulos lidando com essa dinâmica torta de Saul e de Davi. E o escritor é bem detalhista, bem cuidadoso, o escritor da primeira fonte, em descrever a humildade de Davi, a sua moralidade, a sua recusa em fazer qualquer coisa que não fosse Kadosh Hashem. Sabe o que é isso? Levantasse o nome de Deus, que santificasse o nome de Deus, Kadosh Hashem. Então ele quer proteger tudo que Davi faz, parece que tem essa intenção, de proteger o nome e a reputação de Deus. 1 Samuel termina com Saul se suicidando, e 2 Samuel começa com o luto de Davi. E aí você tem 9 capítulos sobre o esforço de Davi para consolidar o seu reinado. E tudo que Davi faz nesse sentido, com essa luz do autor, é desprovido de qualquer interesse pessoal. As suas ações vão sempre ser dedicadas a Kadosh Hashem, a levantar o nome de Deus, com 3 capítulos dedicados somente ao retorno da arca e toda a celebração espiritual envolvida. Também passa pela estratégia militar de Davi, que é tão contraintuitiva, mas tão contraintuitiva que confunde até os seus apoiadores. Davi é um cara que sofre pela morte dos seus inimigos
e mata os seus próprios homens, quando esses homens matam seus inimigos achando que estão agradando, né? Achando que estão numa guerra comum. Eles não entendem como é que funciona essa narrativa que tenta trazer shalom ao caos. Claro, né? Porque a narrativa é meio do avesso. E Davi, que é o cara que tem o coração segundo o coração de Deus, ele entende esse shalom, essa narrativa em certa medida. Mas é algo tão maluco para os outros que confunde a turma. E os seus próprios soldados ficam um tanto perdidos. Depois, nós temos a história com Batseba, ou Bathsheba, que não é só um caso de pecado, sofrimento e perdão. A vida de Davi dá uma degringolada depois disso, e do reino também. Essa história aparece como um marco negativo. As coisas nunca mais voltam a funcionar da mesma forma depois desse evento na narrativa A, na primeira narrativa de Samuel e Reis. A família de Davi se torna disfuncional, você tem filhos estuprando e matando uns aos outros. Absalão expulsa o pai, persegue o pai, Davi foge, né, para as montanhas de novo, Judá, e eventualmente Absalão é morto pelo seu principal general, Joabe, que acabará pagando com a própria vida no futuro, depois da morte de Davi. Davi, enfim, conta seus homens, né, faz um censo e conta seus homens capazes para a batalha, que é algo que vai te trazer muitos problemas, e o livro de 2 Samuel chega ao fim. Então, o livro de 1 Reis começa com Salomão consolidando o seu poder e com seus diversos projetos de construção, né? A rainha de Sabá visita Salomão no capítulo 10 e nós temos a descrição do esplendor do reino de Salomão. E agora, o reino de Salomão era esplendoroso, né? Com certeza. Quando você lê a descrição do esplendor, o que vem à sua mente? Luxo, riqueza. Certo, abundante, né? É. O ouro perdeu valor, a prata não tinha valor nenhum, né? Então nós temos aqui os primeiros sinais de que as coisas não estavam tão incríveis como elas pareciam. E o autor de Reis dá essa primeira pista no meio do capítulo 10, com o presente que é dado pela rainha de Sabá. No verso 10, o que diz aqui no verso 10? E ela deu ao rei 4 toneladas e 200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. E nunca mais foram trazidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. 4 toneladas e 200 quilos de ouro. O que esse número te diz? Muita quantidade. Muita quantidade, só isso, né? Só isso. Mas existe uma mensagem aqui por trás que não aparece na tradução. Porque esse peso todo, se você for no hebraico, esse presente em ouro pesava 666 talentos. 666 talentos. Uau. 666. Já ouviu falar nesse número? Já, né? Então, um sinal inequívoco aí de que o autor do livro de Reis está chamando a atenção que tem algo de podre no reino da Dinamarca. Então, e esse é só o primeiro, né? Esse tratado com a rainha de Sabá é só o primeiro de uma longa lista de tratados com nações estrangeiras. E cada um desses tratados era celebrado como? Como é que se celebra esses tratados? Com um casamento. Com um casamento. Então, Salomão celebrou muitos tratados e teve muitos casamentos com algum rei, né, exterior, ou rei rival. Acaba que Salomão tem 700 esposas. Uau! Que simboliza aí, né, mostra aí o desvio da moralidade de Salomão e acaba levando à idolatria do rei, né, e o reino de Salomão começa a se dividir a partir desse momento. Então, na agenda, a linha editorial de Samuel e de Reis é associar a queda do reino à imoralidade. Começa com Davi. Qual foi o ponto negativo de Davi? A questão com a Batseba. Né? O caso com a Batseba, né? Começa a degringolar a partir daí. E no caso de Salomão, você tem essa visita da rainha de Sabá e depois, né, os seus tratados, seus casamentos com 700 esposas, sem contar as 300 concubinas
Imagina você ter vida conjugal com 1000 mulheres. Não dá nem para imaginar o que é isso. Então, essas esposas vão acabar levando o rei à idolatria, considerando a perspectiva aí da primeira fonte de Reis, Samuel e Reis. A gente falou que essas são as notícias do reino, e a linha editorial é essa. Esses caras, esses líderes, Davi e Salomão, andaram se desviando da história, e você sabe qual foi, então, o problema com eles? Eles não conseguem permanecer fiéis e acabam pecando. A sua moralidade, ela cai. E a falta de moralidade, ou seja, a imoralidade deles, leva todos nós, como o autor de Reis está passando, todos nós a um caminho ruim. Então, o autor de Reis está certo? Tá certo? Tá. Tá, claro, né? É. A conduta de Davi com Batshiba foi ok? Não. Não, mas teve consequências, né? Sim. E as 700 esposas de Salomão? Oxe. Oxe, dá nem para imaginar isso, né? Então, essa é a mensagem de Reis. Essa é a mensagem de Reis. Então, a narrativa conta essa história, conta seus fatos, da interpretação do autor, e essa é a mensagem de Reis. Agora nós temos a mensagem da segunda fonte, escrita aí esses 500 anos depois, lá em Crônicas, escritas pelo cronista, que conta a história de uma forma absolutamente diferente e bem mais curta. E a explicação por ser mais curta não é porque ele estava preocupado em poupar espaço no papel, no papiro, na verdade, nem diminuir a fonte. Então, Crônicas começa com genealogias e depois o cronista apresenta o reino de Davi. E não há qualquer esforço em colocar a moralidade de Davi em evidência. Colocam só o seu pedigree. Como é que ele coloca o pedigree? Aquelas listas de genealogia. Exatamente. É a forma judaica de apresentar o pedigree. Então, não há nenhuma discussão sobre o tratamento que Saul dava a Davi, como ele se comportava, como ele respeitava a unção de Saul, como ele combatia honradamente ou não. E, curiosamente, nem menciona treta com Batseba. Nada, nem uma palavra. Eu não sei como é para você, mas para mim, eu sempre achei que Batseba era um ponto muitíssimo importante no reinado de Davi. Inclusive fornece um ótimo material para grupos jovens, cuidados com os pecados sexuais. Mas se não fosse pela narrativa de Samuel e Reis, a gente nem saberia nada sobre essa moça. A narrativa de Crônicas, ela simplesmente não trata da moralidade de Davi, como se isso não fizesse parte da história que o cronista quer contar. As razões para as quais as coisas não passam a não ir tão bem depois de um certo tempo são mais amplas do que o fracasso moral do rei. Da mesma forma, na história de Salomão, em Crônicas não são citadas suas centenas de esposas e concubinas, nem a idolatria do rei, depois desse tanto de casamento. De novo, para mim, eu lendo esses livros inicialmente, sempre achei que a encrenca começou com o fracasso moral de Salomão. Mas no autor de Crônicas, também inspirado por Deus, não é esse o ponto. Ele está tentando levar a audiência a não perder uma outra visão aqui. A não perder a floresta por causa de algumas árvores. Então, o que ele tem de vantagem em relação ao autor de Reis e Samuel? Ele tem a vantagem do tempo, a sabedoria que a análise em retrospectiva dá para ele. Então, por trás da história, contada em Reis, em Crônicas, você tem a história por trás da história. Tum, tum, tum. Claro que há valor em aprender sobre a importância da moralidade, da fonte A, muito importante. Mas depois de séculos, o cronista quer abrir os nossos olhos para outra coisa, para algo que ele considera ainda mais importante do que a moralidade. Então, no Pro, a gente vê em Samuel e Reis que a agenda é imoralidade e idolatria. Esses são os pontos principais em Samuel e Reis. Já para o cronista, spoiler alert, o problema parece ser
império e injustiça. A narrativa do império é a injustiça do reino. Né? E a dica aqui não é só anotar o que o cronista deixou fora da história, como a gente já citou, mas observar o que ele inseriu na história, o que ele trouxe para dentro da história. Então, para começar, há bem mais material sobre o templo. Crônicas fala muito mais do templo. Na primeira história, você tem lá uma menção em 2 Samuel 7, Davi expressa o desejo de construir uma casa para Deus. É um trecho pequeno, tem pouco destaque. Na versão de Crônicas, o ponto de inflexão no reinado de Davi não é Batiba, afinal ela nem aparece, mas começa com a vontade de Davi de construir uma casa para Deus, de construir o templo. Em 1 Crônica 17, Davi pede para construir o templo. E, a partir daí, não aparece mais a preocupação com o Kadosh Hashem, mais o projeto dele de conseguir materiais. E qual foi a motivação inicial de Davi? Ele estava se sentindo culpado, né? Quer ver? Vai lá, 1 Crônica 17:1. O que diz aí, querida? O rei Davi já morava em seu palácio, quando certo dia disse ao profeta Natã: Aqui estou eu morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. Ele está agoniado, que ele está morando num palácio de cedro e a arca permanece numa barraca, numa simples tenda. Onde Deus sempre habitou? Aonde? Onde que Deus sempre habitou? Se você colocar Casa de Deus no Waze, onde é que aparecia? É o templo, né? Não, antes do templo. Claro que Davi quer construir. Na arca. Sim, onde ficava a arca? Tabernáculo. A colinha. E agora Davi está desconfortável. Ele quer que quando ele digite a casa de Deus no Waze, apareça o templo e o endereço do templo, e não o tabernáculo. Né? E qual é a resposta de Deus? Eu vou parafrasear aqui. Assim, ok, Davi, mas olha só, eu gosto da minha tenda, valeu? Quando foi que eu pedi para você, ou para qualquer outro, uma casa de pedra? Eu não preciso de uma mansão, eu gosto da minha tenda. A tenda comunica algo, ela é simbólica para mim. Quando eu estou numa tenda, eu estou pronto para me mudar. Aonde vocês forem, eu vou. Se tiver uma casa, eu não consigo mais me mudar para onde vocês forem. Ela fica fixa no chão. E isso acaba se tornando uma questão bem séria quando os babilônios conquistam Jerusalém. Né? E, além disso, o tabernáculo é uma habitação humilde. E o templo normalmente não é. Né? Então, comunica várias coisas. Então, Deus gosta do tabernáculo, mas só que agora Davi não é mais aquele moleque, aquele pastor que corre atrás de ovelhas com a sua funda, cheirando a ovelha. Agora, ele é um rei poderoso, é um rei rico, é um rei que fez um palácio de cedro e ele acaba ficando agoniado e obcecado, imagino que com boas intenções, né, conhecendo Davi, em remediar a situação. E como ele vai remediar? Construindo uma casa gloriosa para Deus. Né? E parte da motivação aqui, evidentemente, também é honrar o Senhor. Mas a história está se tornando um pouco mais parecida agora com o Império e um pouco menos com Shalom. E Davi se vai, né? Ele morre e chega a Salomão, segundo a Crônicas, né? E o cronista não perde nenhum tempo em explicar como o novo rei pensava. Querida, segundo a Crônicas 1:14, o que diz? Salomão juntou carros e cavalos. Possuía 1.400 carros e 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte nas guarnições de algumas cidades e a outra perto dele, em Jerusalém. O rei tornou tão comuns a prata e o ouro em Jerusalém quanto as pedras, e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas de Cefelá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia, onde os fornecedores do rei os compravam. Importavam do Egito um carro por 7 quilos e 200 gramas de prata, e um cavalo por 1 quilo e 800 gramas, e os exportavam para todos os reis dos hititas e dos arameus. Cara, eu sempre li isso, eu sempre achei essa parte massa. Achei o ponto alto da parada toda é isso aqui. Os caras estão em cima da cocada. Eles estão mandando bem, estão ricos, estão comprando cavalos, vão ter um exército fortão. Sempre achei demais.
Agora, eu não era autor de crônicas, nem entendia muito bem a história por trás da história, que a gente está explicando aqui. Então, vamos comparar essa conduta que parece tão natural, né? O Vinícius está colocando aqui que é um crescimento em V. Ele vai explicar melhor o que é isso. O que é crescimento em V? Quando tem uma queda e depois você cresce da mesma forma que você volta rapidamente onde você estava. Okay. Vamos comparar essa conduta aqui, né, dele, que para mim parecia tão natural, até legal, né, para quem tem grana, com o que está escrito no Deuteronômio 17. Né? A gente não deve nos enganar. O cronista está fazendo isso de propósito, narrando isso desse jeito. Parece que Salomão, presta atenção aqui comigo, está quebrando ao fazer isso cada uma das regras recebidas lá em Deuteronômio. O que diz lá em 17:14? Deuteronômio 17. Uhum. Se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, tiverem tomado posse dela, nela tiverem se estabelecido, vocês disserem, queremos um rei que nos governe, Ok. como tem todas as nações vizinhas. Tenham cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Até aqui tudo bem. Não coloquem um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor lhes disse, jamais voltem por este caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres. Se o fizer, desviará o seu coração. 2. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Opa! Salomão fez tudo errado. Ele quase faz uma paráfrase ao contrário de Deuteronômio, né? Aqui no início de Crônicas. Né? Salomão está se afastando do projeto de Deus, é um projeto de reino que Deus havia desenhado e que ele havia proposto. E essa narrativa de Salomão está muito parecida com o Império. Né? O que Deus fala lá em Deuteronômio, fala, tomem cuidado para vocês não seguirem a narrativa do Império. E é isso que Salomão está fazendo. Então, assim que Salomão morre, o povo vem até o filho dele, que é Roboão, e pede que Roboão suavize o fardo que eles estão carregando, né? Porque, afinal de contas, construir o império, construir esses projetos todos, manter esses exércitos todos, esses cavalos, esse ouro todo, isso tudo tem um custo, né? E o custo é o povo que paga. Então, o império tem um preço. E eles estavam cansados de carregar esse preço. Então, eles chegam até o filho de Salomão, Roboão, e pedem, falam, pega mais leve aí. Né? E a gente, o que para mim é mais perturbador, né, é que na minha ocidentalidade, o reino de Salomão parecia o ponto alto da história da nação de Israel. A gente ouve falar do esplendor de Salomão. Tem até filme, né? As Minas do Rei. Salomão. Você não lembra desse filme? Não. Não. David lembra, né? As Minas do Rei Salomão. Né? Você tinha as riquezas todas, né? Os caçadores da Arca Perdida do Indiana Jones, né? Que chega perto da arca lá, tem muitos tesouros, tudo lembrando aqui o reinado de Salomão. Então, enquanto eu acho que isso era muito legal, né, o autor bíblico achava, né? O autor bíblico aqui de Crônicas, o cronista, está tentando dizer que era justamente esse o problema. Lembre que no futuro, hoje, quando a gente vai lá em Israel, a gente esteve lá, os israelitas vão estar sempre sonhando em restaurar o reino de Davi, não de Salomão, né? Porque, afinal de contas, Salomão fez essa bagunça toda com a narrativa do império, ao custo de colocar um peso enorme no próprio povo, né, e também nos estrangeiros, né, muitos deles foram forçados a trabalhar, né, faziam trabalhos forçados, e é tão pesado que acabou causando a divisão do reino, eventualmente. Né? Tão pesado que essa turma, os líderes de Israel, vieram falar com o filho dele depois para pegar leve, seu papai exagerou. Então a história não é sobre moralidade e obediência. Né?
Mas o autor de Crônicas apresenta. A história não é só sobre isso, né? Não que o autor de Reis estivesse errado, mas a história não é só sobre isso. Então, o autor de Crônicas apresenta a história que está por trás da história. Possivelmente, quando você perde a narrativa, né, perde linha, de Shalom, pode ter sido a causa que levou esses reis à imoralidade e à desobediência deles. Então, mais uma vez, a gente tem um conflito do império versus Shalom. Né? Aquela narrativa que diz, ok, eu tenho o suficiente, eu não preciso de mais. Shalom, né? Descansar em cada palavra, sentar à sombra, né, da giesta, não se preocupar com o cavalo, especialmente do Egito. Né? Então, o convite é para ser água viva, para ser abrigo. Lembra das lições do deserto? Uhum. Lembrar das lições do deserto, né? Prover sombra no calor do dia. Se lembrássemos o tempo do deserto, se eles lembrassem o tempo do deserto, não estariam passando por isso. Mas, enfim, se você ainda acha Shlomo um cara super bacana em quase tudo, temos duas passagens aqui ainda para meditar. Primeira, em 2 Samuel 24, 1-4. Mais uma vez irou-se o Senhor contra Israel. Citou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo de Israel e de Judá. Então o rei disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão por todas as tribos de Israel, de Dan a Berseba, e contem o povo para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu ao rei: que o Senhor teu Deus multiplique o povo por 100, e que os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas porque o rei, meu senhor, deseja fazer isso? Mas a palavra do rei prevaleceu sobre Joabe e dos comandantes do exército. Então eles saíram da presença do rei para contar o povo de Israel. Muito bem. Essa passagem está onde? Samuel, segundo Samuel. Segundo Samuel. É a primeira fonte ou a segunda? É a primeira. Primeira. Então vamos ver o que diz essa passagem em Crônica. Que é a segunda fonte, certo? Vamos lá. Primeira Crônicas 21. Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Davi disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão e contem os israelitas desde Berseba até Dan, e tragam-me o relatório para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu: que o Senhor multiplique o povo dele por 100. Ó rei, meu senhor, mas não são, porventura, todos eles súditos do meu senhor? Por que o meu senhor deseja fazer isso? Por que deveria trazer culpa sobre Israel? Mas a palavra do rei prevaleceu, de modo que Joabe partiu, percorreu todo Israel e então voltou a Jerusalém. Parecidas as passagens? Sim. Quase iguais, né? É. Mas há aqui três diferenças, talvez sutis. A primeira é uma curiosidade. Na primeira, o primeiro autor, Davi diz para ir de Dan a Berseba. Lembra que a perspectiva do primeiro era o reino do norte, né? Então ele vai de Dan, que fica lá no norte, até Berseba, que fica lá no sul. Foi escrito da perspectiva de Israel. Já na passagem 2, que foi da perspectiva de Judá, ele pede para que contem os israelitas desde Berseba até Dan. Do sul né? para o norte. Do sul para o norte. Cada um parte de onde está, né? Bem, o segundo ponto, se tem na passagem 1, mais uma vez irou-se o Senhor contra Israel. E na passagem 2, diz assim: primeiro foi o Senhor que irou-se contra Israel, né? Na passagem 2, quem foi que se levantou contra Israel? Satanás. Então, na passagem 2 diz assim: Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento. E aí, tem uma diferença? Sim. É uma diferença sutil? Não, a primeira é como se o Senhor tivesse feito algo e a segunda, Satanás fez algo. Mais diferente impossível. É. Então, essa diferença não é nada sutil, né? Uma foi Deus e outra foi Satanás. Então, quem é que está ensinando, afinal de contas? Né? Além disso, o autor adiciona uma frase em Crônicas, né? Por que de Joabe, né? Por que deveria trazer culpa sobre Israel? Na fonte A, o problema vinha da imoralidade de Davi. Então, por essa perspectiva, né, uma falha moral dele, então ele faria algo que Deus não aprovaria. Né? Então, na primeira fonte, você tem que é em 2 Samuel 24. Segundo Samuel 24, que irou-se o Senhor contra Israel.
porque a moralidade de Davi falhou, né? Então o Senhor irou-se. Já na fonte B, nessa perspectiva, a encrenca era a narrativa do império que eles desejavam, né, no coração, aqueles pecados que amamos, né? Então a tentação da serpente, lembra lá no começo, o segundo episódio, era não confiar na história. Então é o que leva Israel como nação, não só Davi como homem, Israel como nação, com os pecados que acabam levando o povo para o cativeiro. Então, nessa história, o cronista está passando uma história muito maior do que as falhas morais dos líderes, que é a agenda do império, que é a agenda de quem? Satanás. A agenda de Satanás. Então, já que é a agenda de Satanás, ele diz que Satanás levantou-se contra Israel. Né? A agenda do império. E a agenda do império estava indo muito bem no coração do povo. Né? Então, por isso a frase de Joabe, por que deveria trazer culpa sobre Israel, sobre a nação, né, com essa agenda de contar o povo, que só cabe aí, essa frase só cabe na segunda história, né, pois a primeira era o foco em Davi, né? Exato, em Davi, na moralidade dele. Então o que Davi está fazendo vai ter impacto sobre todo o povo, por isso que ele estava trazendo culpa sobre Israel. Né? Então a gente tem uma armadilha sutil aqui. E esse desvio da agenda, né, a narrativa de Satanás, você tem a fundação para a imoralidade. Talvez tenha aqui a origem da moralidade que entrou na vida de Davi e do filho dele. As duas narrativas verdadeiras, A e B, né, e a segunda com a vantagem da perspectiva histórica. Né? A segunda é o VAR, né, que consegue ver os detalhes, consegue pensar melhor, né? A gente chama de juiz de caso encerrado, né? Já acabou e ele está fazendo aquela análise tendo todos os dados. Esclarecendo que, caso você ache que um censo não tenha nada de tão errado assim, né, que naquele mundo o censo não só era para você saber o tamanho da sua força militar, como também era um meio de recolher mais impostos. Então, será que Davi tinha algum projeto de construção no coração? Tinha. Tinha, né? Se é que ele estava obcecado por um projeto de construção grandioso, estava, né? Então, assim, a casa de cedro não tem nada de errado, não é imoral, é amoral, né? Não é bom nem ruim, é uma casa. Né? E, da mesma forma, o templo, embora Deus não tivesse pedido, também não tem nada de errado. O problema é a narrativa por trás disso. Essa enorme tentação de construir prédios, né, e deixar de lado o Kadosh Hashem, né? Esquecer os dias duros da escravidão. Gente, eu não estou criticando prédio de igreja nenhuma, não, tá? É só, lembra, prédio não é certo nem errado. O problema é a narrativa, né? O que você está passando com isso, em vez de levantar o nome de Deus. Aquela narrativa de Shalom, das sombras do arbusto, né, do broom bush, né, o arbusto de vassoura, de esta. E Salomão faz algo parecido. Lembra que ele tinha trabalhadores forçados, que Jeroboão, vai aparecer Jeroboão aí no próximo episódio bastante, faz algo parecido com o que o faraó fazia, né, os trabalhos forçados. E Deus, o problema disso é que Deus pode ouvir o clamor dos oprimidos, que nesse caso aqui não é de Salomão. Israel, nesse momento, talvez não fosse um lugar muito bom para você estar. Depois da morte de Salomão, os líderes do povo vêm até Roboão. Já falei isso 2 vezes, né? Pedem para aliviar a carga. Salomão vai até os conselheiros mais experientes de seu pai. Roboão vai até. Obrigado. Salomão está morto. O que seria de mim sem você? Ainda bem que não, ainda bem que não é Salomão indo, né? Morto, estava enterrado aqui. Roboão vai até os conselheiros do pai e fala: olha, seria bom mesmo aliviar, viu? Porque as coisas não vão ficar boas para você se você não fizer isso. Mas Roboão tem outra ideia e vai perguntar para os amiguinhos que cresceram com ele só naquela vida boa, né? Daquele ouro todo. E os amiguinhos dele falam: não, dá para apertar mais ainda. Essa turma aí gosta de reclamar. Você é o rei agora. E aí, Salomão dá essa resposta para eles quando eles voltam. O que diz aqui em 2 Crônicas 10, no capítulo 11? Versículo 11. Pois bem, meu pai lhe impôs um jugo pesado.
eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes. Eu os castigarei com chicotes pontiagudos. Ui, Então ele atendeu os caras? oxi. Ele fala: meu dedinho mínimo é mais grosso que a cintura do meu pai. Ele está querendo falar grosso com os caras. Como resultado, as 10 tribos do norte rompem com o reino. Eles dizem: aqui temos nós com a casa de Davi. E vão embora, né? Vão embora. Você tem a divisão do reino do norte, com 10 tribos, e a reino do sul, com Judá e Benjamim. E esses dois reinos, à sua maneira, vão acabar buscando a narrativa do império, na maioria das vezes. Dá para contar nos dedos os reis que não fizeram isso, todos eles de Judá até, mas mesmo nos de Judá são a minoria dos reis. E na maioria dos casos eles são seguidos por um seu filho, né, um outro rei, que continua com a agenda do império. E assim as coisas vão degringolando, vão desmoronando na medida que o povo se afasta cada vez mais do caminho de Shalom, caminho da história, e vai se transformando na anti-história, até que se torna um problema incontornável. E Deus tem que fazer algo a respeito do povo ter se tornado a anti-história, e eles vão parar, eventualmente, no cativeiro. Então, hoje, nós tivemos a história por trás da história. Foi longo hoje, hein? 36, quase 37 minutos. E paramos, então, por aqui, agradecendo a atenção. Uma breve discussão adiante. Para quem quiser. Se não, até o próximo papo. E aí, doutor? O que diz aí? Na versão Almeida, eu estou aqui com a versão edição contemporânea, Almeida edição contemporânea. Lá em 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 13, ele coloca que o peso do ouro que se trazia cada ano a Salomão era 666 talentos. Então, aqui já... Olha a mensagem forte aí, né? 666 talentos. Lembra na semana passada que a gente falou que o cara que escreveu isso, os caras, né, os autores, eles não têm a mesma o desejo de ter a mesma precisão jornalística, né, que a gente conhece hoje. Eles querem passar, contar a história e comunicar algo, né, aí com isso. Então, muito provavelmente não foi exatamente 666 talentos de ouro, mas foi uma quantidade enorme, como a parte bem reparou, e aí ele coloca esse número para mostrar que as coisas não estavam indo tão bem, né, no reino de Salomão. O coração do rei e do reino não estava indo tão bem ali naquele momento. O que nem passava pela minha cabeça, sendo franco. A nova versão internacional também traz, na versão em inglês, os 666 talentos. Poxa, a gente que deu azar, hein? Com 4 toneladas e 200 quilos de ouro, que não quer dizer nada. Mas eu achei muito interessante, Daniel. Eu também tinha a mesma percepção que você, que Salomão era o ponto alto da história. Ali tava... O pessoal tava surfando na riqueza, né? É o tal da vida que eu pedi a Deus, né? Só que não era a vida que Deus queria dar. A diferença entre o que você pede e o que é bom para você, não é isso? Se Deus desse tudo que a gente pedisse, hein? A gente se afastaria. Seria grande chance de se afastar da narrativa de Shalom, né? De Deus. Acaba que, eventualmente, o desejo do povo se faz, né? Porque eles queriam voltar para o Egito, né? E quanto mais eles se aproximaram da narrativa do Império, de certa forma, eles fizeram da terra o Egito, né? De alguma forma. É verdade. Narrativa do Império. Isso vai ser um problema. No nosso próximo podcast, a gente vai falar de Elias, né? Que começa... que tem toda... já não é tanto o Egito, né? Mas é a Fenícia, a potência regional da época, com mais influência ali naquela região, né? E essa aproximação aí da Fenícia.
que começa com Salomão, porque ele precisa de trabalhadores em bronze para o templo, então ele vai buscar lá na Fenícia, né, ele que abre as relações diplomáticas, né, isso vai se aprofundando aí, e aí chega no reinado de Onre e de Acabe, e chega no ponto alto essas relações, né, com a Fenícia. A gente vai explorar isso no nosso próximo papo. Mas é sempre essa narrativa do império aí por trás, né, por trás das decisões, levando os reis a tomarem essas decisões, usando o seu absolutamente maravilhoso bom senso. Todo mundo acha que é isso que eles devem fazer. Davi, com a falta de bom senso inicial dele, né, sem matar o rei quando tem oportunidade, né, respeitando os inimigos, e até matando 2 auxiliares importantes lá quando eles não fazem isso, né, ele realmente desafia o bom senso e o povo não entende nada em volta dele. O bom senso. O que a gente chama de bom senso hoje em dia, parte disso, não tudo, evidentemente, mas parte disso é a narrativa do Império, né? Agora, uma coisa que eu achei interessante é justamente nessa questão de que Davi, né, queria construir o templo. Lá em 1 Crônicas 28, ele fala que Deus não deixou ele construir o templo, né, porque ele tem sangue nas mãos. E até Crônicas 17, ele sempre falava, quando falava de guerra, geralmente era por algum motivo, era para buscar a arca lá contra os filisteus. Depois disso, eles começam a falar de vitórias, de batalhas, simplesmente pela batalha, assim, lá em 1 Crônicas. Depois dessa vontade, as batalhas começam a trazer mais riqueza para o templo, e eu fico me perguntando o quanto o coração de Davi, com essa ideia de por causa da culpa, né, como foi trazido, ele começa a agir mais por nossa, eu preciso arranjar recursos para poder construir o templo no futuro. E ele acaba trazendo guerras, né, talvez até desnecessárias. Talvez abusando, né, da superioridade militar dele, depois de que ele resolveu a questão com os filisteus. Ele tinha um exército muito bem treinado, né, muito coeso, equipado, e talvez tenha abusado aí dessa ferramenta mesmo, indo bem além da necessidade de Shalom, né, inicial. E aí, sangue nas mãos. Interessante, eu não tinha pensado nisso. Mas faz sentido, sim. Faz muito sentido, muito bom. Agora o Vinícius explica o crescimento em V. Pois é. Vinícius Guedes. O crescimento em V era o sonho aí, né? A gente sempre pensando que Israel estava bem, porque Salomão conseguiu a grana toda lá, ele conseguiu aí o trilhão dele, falando com o mar de bronze, que é falado também, a quantidade de ouro que ele consegue, o palácio feito de ouro, o templo feito de ouro, e quando a gente dá uma olhada em Deuteronômio, né? Aí a gente percebe que ele se perdeu em algum lugar. É verdade, os escudos, né? Verdade, o peso da coroa, né? Realmente a narrativa se perdeu aí em algum lugar meio forte, né? E é interessante quando você vê isso, fica claro, né? Difícil desver depois. Porque parece que o objetivo de todo o reino, segundo nossa educação hollywoodiana, é ficar ter paz, sim, claro, mas ficar hiperpoderoso e reagir a qualquer injustiça com força desproporcional, né? Então, Ainda tem um fator deslumbre, né, Daniel? Uhum. Aí o templo tinha os querubins de ouro que tinham tantos metros de altura, tinha os pratos de prata e bronze que tinha os detalhes e era tudo muito rico, né, em detalhes e você olha e fala, caramba, é uma coisa magnífica, né, uma coisa espetacular. E quando você traz, eu fiquei até meio frustrado, assim, caramba, como fugiu, né, do que Deus propôs, né, em Deuteronômio. A tenda era muito mais simples, né? A tenda foi projeto de Deus, né? E assim, Davi pensou num templo grandioso,
né? Porque ele tinha a casa de cedro lá no Templo Grandioso. Mas quando Salomão chegou, ele jogou a grandiosidade para uma outra. Exato. Era outro jogo, outra ordem de grandeza, a grandiosidade de Salomão, para onde ele jogou o templo. Então, se para Davi já era grande demais para o que Deus se sentia confortável, vamos dizer assim, né? Com o que Salomão fez, foi um negócio, uma enormidade. E claro que Deus eventualmente abençoou, né? Quer dizer, ocupou o templo. Abençoou, consagrou o templo e tudo, respeitou a decisão ainda assim, né? Às vezes, muita gente tem a ideia de que se não é do jeito de Deus, exatamente do jeito de Deus, ele não gosta, ele vai reprovar, ele vai castigar. Mas isso é muito uma narrativa nossa, né? Legalista nossa. Né? Na Bíblia, Deus não é nada legalista, na verdade. Né? Ele tem a narrativa, tem Shalom, tem os princípios. Ele se preocupa muito mais com big picture, né? Com o panorama maior, do que com os botões que você tem na blusa, né? Então, Davi tem uma ideia que Deus não fica muito animado. Salomão pega essa ideia e multiplica por 10, sei lá. Mesmo assim, Deus, tá bom, vocês decidiram, vamos lá, vamos honrar então a iniciativa de vocês, né? Parte disso é glorificar o meu nome, então vamos lá, vamos honrar isso. E ele aceita o jogo, né? Na verdade, que não era a agenda dele, nunca foi. Deus é muito mais flexível do que a gente acha que é. Muito mais. Vide Jacó enganando todo mundo e Deus abençoando, né? Vide Jacó, exato. E o próximo papo vai sobre Elias, vai ser bem interessante também, sobre esse paradoxo entra em jogo o tempo todo com Elias. Então vai ser bem interessante, bem rico. Sugestão para você, antes de ouvir o próximo podcast, ler as histórias de Elias, né? E você vai estar mais fresco na memória para você desfrutar melhor do nosso próximo papo. Elias é pai de quem mesmo? Ele adota Eliseu, né? Então, você quer o quê, querido? Capítulo? 1 Reis 17, a partir de 1 Reis 17. Você vai ter Elias, o Tesbita. Eu só queria fazer um adendo, que trouxe a questão do Paulo Guedes e o crescimento em V, que o enriquecimento da nação não é o problema. O problema é enriquecer a nação em cima, subjugando algumas pessoas, né? Como estava acontecendo ali com Salomão, que as pessoas até no reino de Roboão foi lá pedir arrego, né? Então tinha gente sofrendo, enquanto o rei mesmo estava lá com todo aquele luxo, que é reprovado no Deuteronômio. Um exemplo de como deveria ser feito é quando Davi ele sai em campanha com alguns homens, ele derrota alguns inimigos, ele volta com os espólios, ele distribui os espólios entre todo mundo, os que foram e os que não foram, né? Então, o enriquecimento não é o problema. O problema é quando você enriquece e esquece a narrativa. E completando isso aí que você falou, o cara que vai aproveitar a oportunidade lá é Jeroboão, né? O rei do exército do Reino do Norte. E Jeroboão faz carreira como o líder dos trabalhadores forçados do reino de Salomão. E eles se desentendem. E Jeroboão foge para o Egito. Agora eu pergunto, se esse cara foge para o Egito e volta, e ele é respeitado e querido por todo mundo, talvez, né, parte do desentendimento é que ele estava meio tentando pegar leve lá com os trabalhadores forçados. Eu me pergunto se não era isso, tentando proteger ali os trabalhadores forçados e Salomão exigindo uma outra coisa, eles se desentendem e eu não sei se é isso, evidentemente, mas e ele foge para o Egito. Eu sei que quando ele volta, ele tem muita moral, tanto que ele se torna o rei dos 10 reinos do norte. Por que ele tem tanta moral assim? Né? Talvez ele fosse só um político muito habilidoso e Salomão tivesse com inveja também. Então isso pode ser também, né? Tivesse semente de conspiração, né, lá atrás. Mas os reinos estavam dispostos a ficar com a dinastia de Davi, se o fardo fosse aliviado. Né? Então,
Talvez não, talvez ele tenha sido um cara bom de trabalhar com ele, fosse uma boa liderança, né? Simplesmente. A ver. Senhores, muito obrigado pela participação de vocês, boas provocações, boas questões, muito bom, né? Muito bom a gente ficar de olho na narrativa. Curti demais essa ideia. Agora, sempre que eu ler esse negócio, vou ficar pensando nisso. Muito bom, obrigado, Rodrigo, David e Vinícius. Rodrigo tem que falar mais, né? Esse advogado aqui fica só de... Só Aqui, olhando. aqui eu sou um mero aprendiz. Quer dizer, mero não. Nunca o espírito de um aprendiz deve ser desconsiderado. Aí. É isso aí. Na segunda temporada eu vou saber as coisas aí. Um honrado aprendiz. Muito bem. Até mais, pessoal. Até a próxima.